Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do seu Cidade Alerta, aqui na TV Adonai, no canal 19, a TV do Bem, afiliada da Record TV Belém. Você sabe, a TV Adonai, essa é a TV. Muito obrigado pela sua companhia, pelo enorme carinho de todos os cantos da nossa cidade. O programa de hoje começa trazendo um assunto muito essencial. Você foi solicitar o seu auxílio emergencial e não foi aprovado? Essa é a realidade de diversos brasileiros, paraenses, redencenses desta querida nação, que infelizmente estão sofrendo, porque o benefício, que seria uma ajuda, acabou não sendo aprovado. Mais informações e como você pode corrigir este problema, você vê agora na tela do seu Cidade Alerta. Mesmo fora do prazo para pedir o auxílio emergencial de R$ 600, já que esse pedido acabou em 2 de julho, saiba que em alguns casos ainda é possível contestar o resultado da análise ou até apresentar uma nova solicitação. O Ministério da Cidadania definiu que cada pessoa pode realizar apenas uma vez uma nova solicitação para correção de dados e uma contestação. Mas, para isso, é necessário que o cadastro tenha sido rejeitado e a pessoa tenha recebido uma mensagem via SMS. De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sistema de cadastramento, a nova solicitação deve ser feita quando houver necessidade de corrigir informações prestadas anteriormente. A contestação serve para o cidadão que não concordar com o motivo da não aprovação do cadastro. Se ao ser negado o cadastro, ou seja, ser indeferido esse pedido de benefício, uma dessas informações aparece no sistema, por exemplo, possui emprego formal, recebe benefício assistencial ou previdenciário, e o cidadão discorda, entende que essas informações não são corretas, ele pode pedir a correção dessas informações por meio do site ou aplicativo. Lembrando que apenas uma única vez é o que determina o Ministério da Cidadania. A Caixa informou na última quinta-feira que havia 1.300.000 cadastros em primeira análise e mais de 800.000 em reanálise. Saiba quem tem direito ao auxílio: maior de 18 anos, exceto mães, trabalhador sem carteira assinada, autônomo, microempreendedor individual, desempregado, contribuinte individual da Previdência, quem possui renda por pessoa da família de até R$ 522,50 ou renda familiar de até R$ 3.135, não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Não recebe o auxílio emergencial quem tem seguro-desemprego, recebendo atualmente o BPC, aposentadoria ou pensão. Também o valor do auxílio é de 5 parcelas de R$ 600 para quem tem direito. São 5 parcelas de R$ 1.200 para mulheres chefes de família. Ocorrem situações, por exemplo, em que o cidadão requer o auxílio emergencial e o sistema acusa que ele recebe, por exemplo, algum benefício previdenciário ou assistencial. E essas informações não são verdadeiras. O que o cidadão pode fazer? Ele pode procurar o site do sistema previdenciário do seu município ou do INSS e requerer uma certidão e mostrar, portanto, que ele não recebe qualquer tipo de auxílio assistencial ou benefício previdenciário. Outra situação bastante comum ocorre quando o cidadão requer o auxílio emergencial e o sistema recusa, nega, informando, por exemplo, que ele possui um emprego formal, ou seja, com carteira de trabalho e previdência social assinada. Muitas vezes ocorre que o empregador não dá baixa na carteira, como se diz popularmente, não formaliza a rescisão contratual. E aí o cidadão pode, por meio do site, procurar o Ministério do Trabalho e Emprego e solicitar uma certidão informando que não consta nos registros do Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, qualquer vínculo de emprego formal. Então são situações como essa que autorizam a correção das informações e a nova solicitação do auxílio emergencial. Como você acabou de acompanhar, são várias as orientações para você que quer corrigir este problema ou então fazer a solicitação do seu auxílio. O importante é você correr atrás daquilo que é direito seu e que foi conquistado por você.
Lembre-se sempre, não foi o político A, B, C, nem o presidente, governador, o dinheiro é seu. Você contribui, você paga impostos e agora você está precisando da ajuda do governo. Então, o dinheiro é seu. Faça a sua solicitação, corra atrás daquilo que, como eu falei, é seu direito e não fique passando por dificuldades. Porque enquanto muitas pessoas não estão sendo aprovadas, pessoas que não precisam estão. Inclusive, pessoas que precisam são histórias como a do senhor Carlos, do Ação Solidária Adonai, que você vai acompanhar agora. Um homem que há mais de 5 anos trabalha como catador de recicláveis, onde a sua renda muito dificilmente ultrapassa R$100. Então, são grandes as dificuldades, são grandes os problemas, são grandes as adversidades que ele tem enfrentado no dia a dia. E quando precisa dessa ajuda e desse apoio, ele não encontra. Uma vergonha. Jorge Filho acompanhou essa história com o apoio do Supermercado Mundial e com a sua ajuda você vê mais uma ação solidária Adonai no combate ao coronavírus. Várias histórias nos chamam a atenção e a do Sr. Carlos é uma delas. Ele contou à nossa equipe que tem medo de trabalhar, pois pode se contaminar com a Covid-19, já que ele fica exposto. Ele há 5 anos vive nesse trabalho e agora vive a maior crise dele. Mas esse medo se deve mais ainda pelos filhos que ele tem. O auxílio dele é mais um que não foi aprovado. Uma vergonha. Você de casa acabou de acompanhar a história dele e sabe que é uma situação difícil, uma situação complicada. Eu sei que você de casa que agora está almoçando ou jantando, está vendo a situação e deu aquele aperto no coração. Você que quer ajudar, vem comigo. Já falei várias vezes, não sou eu entregando, sou eu representando você aí de casa. Venha mudar, venha fazer parte dessa história comigo, venha fazer parte dessa ação solidária. O mundo precisa disso, o Brasil precisa disso, Redenção principalmente precisa disso. Eu quero agradecer também o apoio com a Supermercado Mundial, que vem nos apoiando, vem nos ajudando. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado, Supermercado Mundial. Agora vem comigo nessa entrega da cesta básica. Nós entregamos para o Sr. Carlos alimentos, roupas, produtos higiênicos, máscaras e outros produtos para ajudar ele a ir sobrevivendo junto com a sua família. Porém, não pode parar por aí. Você que quer ajudar o Sr. Carlos, pode ligar no 991441919, 991441919. Esse foi mais uma ação solidária Adonai. Agradecemos a todos que têm nos ajudado e vamos juntos mudar a vida de várias pessoas nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Até a próxima. Você acabou de ver um cidadão redencense que sempre trabalhou, mas nesse momento se encontra numa grande dificuldade. O telefone dele vai aparecer no seu vídeo aí agora e você pode ajudar. Na verdade é o telefone da TV Adonai, 991441919. Você pode ligar para cá porque ele não tem telefone, mas nós vamos receber a sua ligação, informar aonde ele fica, como você pode chegar lá, pois é um local bastante afastado e você vai ter acesso à real história, como tudo está acontecendo na vida dele, caso você queira acompanhar de perto. Esse é o cenário que várias pessoas se encontram. E esse momento é o que me gera muita raiva. Esse momento é o que me gera um desconforto muito grande, principalmente por parte dos nossos representantes políticos. Uma vez que, como eu já mencionei, pessoas que não precisam, conseguem. E os que precisam, não. Quais são os critérios usados? Por que essas pessoas não conseguem? Por que essas pessoas não podem ser atendidas também? Por que essas pessoas que estão nessa necessidade e às vezes não recebem o tal Bolsa Família também não podem receber? Por que essas pessoas não podem ter acesso a esse benefício? Ah, são pessoas humildes que não conseguiram fazer. Por que já não foi bolado uma estratégia, um plano, sabendo que uma grande parte da população brasileira não tem acesso à tecnologia ou a algo do tipo? Então, falta de planejamento, falta de organização, falta de responsabilidade, falta de senso pelo próximo, falta de amor, humanidade, por aí vai. Eu não estou me referindo a um governo, estou me referindo a vários que, durante anos, tempos, e agora parece que esquece da população. Por favor, as eleições vão chegar. Não eleja mais não.
não eleja mais, não coloque lá, não vote esses tipos de pessoas. Na verdade, eles estão preocupados mais consigo mesmo. E a gente não está precisando de quem está preocupado consigo mesmo nesse momento. Inclusive, pensar no próximo é obrigação de todos nós e em todas as áreas. Porque quando nós pensamos no próximo, catadores de recicláveis, garis também, não passam por situações como essa daí que você vai ver agora no seu vídeo. De cortar a mão com cacos de vidro porque uma pessoa não separou os lixos da forma correta. Resultado, o trabalhador vai pegar um bom tempo sem trabalhar até se recuperar e o problema vai chegar na casa, no lar, na família, porque alguém não pensou no próximo em fazer uma coisa tão simples, né? Encheu a cara de cachaça e quebrou as garrafas? Pelo amor de Deus, coloque num lixo diferente. Isso aconteceu na cidade de Altamira, mas serve de exemplo para todo mundo. A empatia que nós devemos ter pelo próximo para podermos alcançar maiores objetivos. Acompanhe. Olha aí, bicho, a importância aí de não botar lixo, vidro, tem que avisar, entendeu? Tem que botar em sacola separada aí que aconteceu com o gari aí. Cortou o dedo, vai ficar sem trabalhar aí, ó. Pessoal, aqui no Jatobá aqui, gente, ó, consciência, entendeu? Aí, ó, isso é grave, cara. As imagens e o áudio foram registrados por um morador preocupado com o trabalho dos garis e principalmente com a irresponsabilidade dos vizinhos. Consciência, pessoal, bora botar o vidro, separar o lixo, que é sempre bom, entendeu? Para evitar esse tipo de acidente aí com o pessoal que tá trabalhando aí, ó. Em prol da limpeza da nossa cidade aí. O incidente aconteceu semana passada. O gari foi surpreendido ao pegar uma sacola com cacos de vidro. Acidente comum, afirma quem está na rua coletando. Comum, acontece. Desde quando acontece com a gente, né, com os meninos, né? População, não todos, né? Às vezes quebra um vidro, uma garrafa, uma coisa assim, e não separa, joga junto na sacola lá. E eles vêm, do jeito que eles vêm, aí vem correndo, o cara pega. Já aconteceu de espetinho meio de churrasco, varar a luva e furar a mão do cara, entendeu? Você falava de agulha também, isso, é comum? É comum também a agulha, né? A agulha, às vezes, não todos, até que a agulha, alguns já estão trabalhando já direitinho. Mas hoje, o problema maior que a gente está tendo hoje com o nosso pessoal, com a menina, é caco de vidro e aqueles espetinhos, muito, né? Aí o cara amarra, os espetinhos ficam pelas pontas, aí o cara, às vezes, do jeito que eles vêm ali, eles pegam, fecham a mão ali e aquilo, às vezes, chega até a atravessar as mãos. À noite, o perigo aumenta. A visibilidade dos objetos é bem menor. Diante do problema, fica aqui o alerta e o pedido para evitar incidentes como esse. E a gente quer pedir à população para ajudar nós nesse sentido aí, quebrou, deixa separado, ou então bota numa caixa e isola com fita isolante, durex, para, entendeu? Não acontecer essas coisas mais, entendeu? A gente está pedindo à população que ajude e faça isso por a gente, entendeu? Cuidados simples e importantes que podem mudar a vida de pessoas que estão na labuta do dia a dia, trabalhando para que você esteja bem durante a pandemia, para que você que está dentro de casa, produzindo mais lixo do que o normal, não fique com ele empilhado na porta da sua casa ou qualquer coisa do tipo. Mais uma vez, aquela velha história que você já deve estar cansado de ouvir falar, mas eu vou dizer, pensar no próximo. Saindo dessa situação, o grupo de índios lá na cidade de Tucumã, uma comunidade indígena daquele município, fizeram uma manifestação em frente à FUNAI, lá naquela cidade, pedindo que o dinheiro que é deles por direito, que foi determinado que a Vale pagasse, chegue para eles. A Vale informou que pagou o dinheiro e eles informaram que nunca receberam. Agora a situação continua e o final dessa história quem te conta é nosso repórter direto de Tucumã, Juscelino Menezes. Índios da etnia Caiapó realizaram na manhã desta quarta-feira, dia 15, um protesto em frente ao prédio da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em Tucumã. Eles chegaram cedo e ocuparam a frente do prédio, onde dançaram e entoaram gritos de guerra. A imprensa chegou logo que começou a manifestação no local. Porém, um funcionário da FUNAI colocou as equipes para fora do prédio. Nós estávamos dentro da sede da FUNAI, aqui em Tucumã, com a imprensa local,
aguardando uma reunião que acontece por videoconferência neste momento em uma das salas aqui do prédio. Só que o senhor Geraldo, chefe da fiscalização aqui da FUNAI, pediu para que a imprensa se retirasse. Nós nos retiramos, estamos aqui do lado de fora e neste momento a gente acompanha aqui esse protesto pacífico dos indígenas de 7 aldeias aqui do Rio Branco, Rio Fresco, aqui do município de Tucumã, que estão reivindicando os recursos que foram garantidos pela mineradora Vale. Só que, de acordo com as informações que temos, esse dinheiro está sendo depositado em juízo e a justiça paralisou a liberação deste recurso. Nós aguardamos aqui do lado de fora do prédio da FUNAI para acompanhar toda essa movimentação. De portas fechadas, representantes de 7 aldeias dos rios Fresco e Branco participaram de uma videoconferência com representantes da FUNAI que não repassou o conteúdo da audiência para a imprensa. Depois de quase 3 horas de reunião, os caciques saíram e falaram que nada foi satisfatório a eles e afirmaram que a manifestação pode continuar nos próximos dias. Se a Vale não manifestar, ela dizer que tem que pagar para o indígena, se vê uma firme bom para a gente resolver hoje ou amanhã. Se ela não resolver, a gente vai para o empreendimento até que seja acertado o acerto. A gente estamos aqui pacificamente reivindicando nosso direito, porque pelo acordo que nós fizemos entre nós indígenas, Ministério Público, juntamente com a Vale, já foram decididos. Porém, a Vale não determinaram, não cumpriram o que eles fizeram com nós, que nós determinamos junto. Então, estamos aqui ainda, pacificamente, na expectativa de solução para todos nós que estamos aqui presentes, e vamos estar manifestando para que haja um procedimento certo para nós. Segundo os indígenas, a manifestação é cobrando o repasse dos royalties dividendo de um acordo firmado entre a mineradora Vale, o município de Ourilândia do Norte e o Ministério Público Federal sobre o projeto Onça Puma, que fica numa área de reserva indígena em Ourilândia. A gente está aqui na frente da FUNAI, os caciques estão tudo aqui do Rio Fresco, do Rio Branco está aqui, para a gente conversar com o Vale, com a FUNAI e com o procurador. Se o Vale, a gente já teve em acordo em Brasília para dinheiro sair para o Caiapó, mas agora a Vale está negando, segurando dinheiro para não sair para o Caiapó. Rapaz, na verdade, foi já entre acordo Ministério Público, os Caiapó, Chicrim e Tribunal Federal e STF. Já concordaram para manter a atividade funcionando e o recurso, o repasso, mensalmente por mês para os Caiapó. Mas até agora a Justiça não cumpriu de acordo que nós combinamos, né? E a comunidade está precisando mesmo para receber esse recurso para se manter nessa pandemia, porque eles estão precisando. Em nota à nossa redação, a Vale disse, abre aspas, a Vale tem cumprido integralmente ordem judicial e depositando em juízo o valor acordado. Até o momento, a empresa já depositou aproximadamente 100 milhões de reais. Importante esclarecer que a aplicação dos recursos devem respeitar a decisão judicial e o termo de ajuste de conduta celebrado entre associações indígenas e Ministério Público Federal, que prevê a prestação de contas dos recursos como o mecanismo para a garantia da sua aplicação em ações e atividades de bem-estar e de desenvolvimento das comunidades indígenas beneficiadas, o que não vem sendo cumprido, infelizmente. A Vale reforça o seu respeito e parceria ao povo Caiapó
e destaca que está implantando o Plano Básico Ambiental do componente indígena junto ao povo caiapó, com um custo anual de cerca de 7 milhões de reais. A empresa está engajada no diálogo com as comunidades e já solicitou ao Poder Judiciário uma audiência de conciliação para tentativas de resolução do processo judicial. Fecha aspas. Uma situação complicada que envolve dois posicionamentos com visões diferentes. A partir de agora é encontrar o erro, encontrar aonde está havendo uma falha gravíssima, é importante eu dar enfoque a isso, e agora tentar resolver a situação. Não tentar puxar para um lado ou para o outro, mas resolver de uma forma que vai ficar certa, ok? Os representantes do povo indígena e também da Vale, se quiserem falar, o espaço está aberto para poderem relatar alguma situação ou qualquer coisa do tipo. Nosso repórter Juscelino Menezes, lá na cidade de Tucumã, continua acompanhando tudo para podermos trazer mais informações para você, caso aconteça mais alguma coisa. O importante é que todos os nossos povos desse Brasil gigante, neste momento, sejam acolhidos, bem tratados e sejam o quê? Tenham seus direitos atendidos como eles merecem de fato. Principalmente a comunidade indígena, que eu falei e vou repetir, está sendo muito esquecida nesse momento de pandemia, onde tem vários que estão afastados da cidade, mas sem jeito nenhum de poder ter um tratamento ou algo do tipo. E alguns vídeos que eu recebi, não aqui, mas fora do estado, eu vi casos de comunidades indígenas que alguns são infectados, em vez de terem qualquer tipo de atendimento, pegam eles, colocam eles em escolas velhas e colocam eles lá até passar, tipo como se estivessem entregando para a morte. Isso não pode acontecer, porque é uma vida, nós precisamos entender isso. Falando em ajudar vidas, olha que ação bonita, põe na tela, por favor. Policiais civis de Redenção foram doar sangue lá no Hemopa, para poder o quê? Conscientizar a população na importância do ato. Eu achei bacana pedir as imagens, estou colocando aqui para você. Agradeço a comunicação da Polícia Civil de Redenção, que passou e te motivar também a fazer alguma coisa do bem. A nossa bandeira, onde nós vamos bater pesado, é essa, fazer o bem, e o Hemopa está precisando. Você já acompanhou várias matérias que nós fomos lá, mostramos a realidade, mostramos a situação, e você entende que há uma necessidade. Pessoal, é o Hemopa para 15 municípios, para toda a região. Então, há uma demanda enorme, há uma irresponsabilidade nas ruas que muitas das vezes é causada por falta de noção do ser humano. Então tem acidente de moto, tem acidente de carro, precisa de sangue. Tem gente que perdeu sangue de outro jeito, tem gente que precisa fazer alguma cirurgia que precisa de sangue. Então, de todas as formas que você imagina, tem gente precisando. Tem pessoas dentro de hospitais de redenção, na região, que estão lutando para salvar uma vida. Novamente, prepara as palmas aí, comandante. Quando tiver ok, diz ok. Prepara as palmas para mim. Tá ok? A todos vocês, profissionais que estão na frente nessa batalha, espero que esteja saindo no ar, comandante Gesiel. Vocês merecem todas as palmas, merecem sim todos os elogios pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Vem comigo, continue assim, parabéns também para a Polícia Civil que fez essa bela ação. Tá vendo esse senhor aqui? Esse senhor, ele está lá na cidade de Alenquer, aqui no estado do Pará. Amigos dele ligaram para a nossa redação falando que ele está ficando a cada dia mais doente. Ele já está cego de um olho, já não está enxergando muito bem do outro, a idade está chegando, são tempos de pandemia e está ficando cada vez mais pior a situação. Tá, Henrique, por que você está mostrando? Porque ele está em Alenquer, mas ele era aqui de Redenção. E ele disse que quer encontrar a família dele para alguém buscar ele lá, porque ele não quer ficar mais lá, porque ele não aguenta mais essa situação. E ainda ninguém entrou em contato para falar alguma coisa, então você vai continuar acompanhando essa questão, você vai continuar acompanhando essa situação, porque é de suma importância
importância. É de suma importância nós ajudarmos esse senhor. Preste atenção, ele passou que o nome dos filhos dele não é o nome dela, doutora, mas conhecem como doutora Elina Augustino dos Santos, Wanda Augustino dos Santos e Júnior Augustino dos Santos. Ele já está quase cego e não vai ter ninguém para cuidar dele aqui nessa cidade. Só tem desconhecidos, por isso ele quer achar a família dele. Ele disse que morava no Santos Dumont, aqui em Redenção, e está pedindo ajuda. Henrique, qual é o nome dele? Anote o nome dele, porque é um nome único, que você não vai errar. O nome dele é o senhor Arginiro Agostinho dos Santos. Arginiro Agostinho dos Santos. Para você saber, caso é filho dele, escutou eu falando, o nome do seu avô paterno, Raimundo Agostinho dos Santos, e a sua avó paterna, Elvira Jovelina da Conceição, que são os pais do senhor Arginiro. Então, se você está vendo, conhece, 99144-1919. 99144-1919. Chama, faz alguma coisa e vamos ajudar ele neste momento. Tá certo? Vem comigo. Muito obrigado pela sua companhia. Tá me assistindo da onde? Manda para mim, deixa eu mandar um abraço para você, inclusive abraço para o amigo José do Bela Vista, que está sempre assistindo, né? O ganhador dos cupons deu uma parada por esses dias, mas logo logo está de volta com mais informações, vocês vão saber de tudo que está acontecendo, porque tem coisa boa vindo aí. Se acalmem, tá? Relaxa, vai acontecer sim. Abraço para o José, abraço para o Emanuel, que está sempre mandando mensagem lá do Ipiranga. Emanuel, sua família, abraço para você. Obrigado a Júlia, do setor Marechal Rondon, acompanhando a gente também o Francisco, lá no setor, ele falou o nome Bagaço Grosso, Gisele. Onde é que fica esse Bagaço Grosso? Não sabe, mas ele disse que está assistindo a gente lá de lá. Então, um abraço para ele acompanhando a gente. Acompanhando a gente também externa, Vila Morim, e acompanhando a gente também está o Fagundes, no setor Independência. Obrigado pela grande audiência de todos vocês e pela sua companhia. Está todo mundo em casa, certo? Ou era para estar? A grande maioria já está voltando à vida ao normal, mas muitos ainda estão ficando. E um problema começou. Porque o pessoal ficou em casa, mas o pessoal não aguenta ficar quieto. E quem está em casa quer ouvir o quê, Gesiel? Tem música aí? Tem, moço. Para. Tem nenhuma aí? Aí o cidadão não está satisfeito, pega um carro de som, pilha ele de som, eu acho bonito, tem uns carros de som que são bonitos. Mas em vez dele pegar o carrinho de som dele, como ele não pode sair e ir para as áreas boas para isso, ele vai fazer na porta de casa. E aí, 12 horas da noite, todo mundo querendo dormir, e de repente... O que é isso? Aí de repente do nada e de repente do nada tu não achou a música? Tá feio fazendo isso aqui, comandante Gisele. E taca o terror no som, meu irmão. Taca o terror no som, tamanha meia-noite, e está incomodando a vizinhança de forma inexplicável. Nós preparamos uma matéria explicando mais sobre isso, o que é ou não a poluição sonora, em que casos a pessoa tem direito ou não de denunciar, o que também o rapaz ou a pessoa que gosta de ouvir a música pode ou não fazer, e essas informações você acompanha agora, Põe na Cidade. Todas as vezes que uma chamada é feita para a Polícia Militar, é nesta sala que elas são avaliadas, inclusive as de poluição sonora. Nos últimos meses, os registros têm se tornado bem mais frequentes nessa modalidade. Positivo 15, segundo aí o denunciante, estava na sala desse mato aí, que é em frente a esse numeral mesmo repassado. Além das denúncias que chegam no sistema pelo telefone, as dezenas de câmeras espalhadas pela cidade ajudam as autoridades a identificarem várias cenas de exageros, que imediatamente são combatidas pelas guarnições da polícia.
De acordo com o Major de Oliveira, comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar, após o decreto estadual, as pessoas deixaram os eventos em áreas públicas e passaram a promover festas dentro de casas e com uma série de irregularidades. Houve um aumento, realmente, sobretudo nos últimos 3 meses, houve um aumento considerável nesse número de atendimentos, chegando a ter mais de 100, 150 ocorrências a mais que ano passado. Em decorrência da pandemia, as pessoas mudaram o processo, passaram a se reunir nas suas residências, em chácaras, para fazer esse tipo de evento. Durante a pandemia do novo coronavírus, o mês de maio foi o período em que foram geradas mais chamadas à Uniop. Ao todo, 369, 150 a mais que no mesmo mês de 2019. Boa parte desses chamados são oriundos da zona urbana, mas no interior, cada vez mais, pessoas têm reclamado da poluição sonora. Este flagrante foi feito na zona rural, na madrugada do último dia 11 de julho. A polícia foi acionada para atender a uma denúncia de poluição sonora. E ao chegar no local, encontrou aproximadamente 60 pessoas aglomeradas. Havia uma festa com consumo de bebidas e som alto. E realmente é constatado, na maioria dos casos, um evento com aglomerações de pessoas, de mais de 10 pessoas. Já teve casos até de mais de 100 pessoas estarem reunidas na área rural. Então, o protocolo, essa guarnição na patrulha do silêncio, geralmente ela vai acompanhada de um reforço policial, devido à quantidade de pessoas, muitas vezes. E vai constatar, primeiro, constatou realmente que está acontecendo o evento, é identificar o proprietário para responsabilizá-lo da aglomeração do evento, orientar que não está autorizado esse tipo de evento e responsabilizar realmente quem estiver à frente, quem estiver na organização dos eventos. Na cidade não é diferente. Uma mulher que preferiu não ser identificada sofre há 15 anos com o som alto do vizinho. Mas nos últimos meses, a situação ficou ainda mais insustentável. Já há 14 anos eu vivo essa situação de poluição sonora aqui do lado da minha casa, onde o vizinho não respeita o meu direito de sossego. Isso tem prejudicado muito a minha saúde, porque eu não consigo dormir, o som é muito alto, as festas vão até 3, 4 horas da madrugada. E no outro dia eu preciso sair para trabalhar, não encontro ânimo para trabalhar. Ela conta que já tentou um acordo com o morador, mas não adiantou. No início eu até tentei dialogar para ver se resolvia, mas passou um período que eles até amenizaram a situação, mas depois eles continuaram, faziam tipo assim, pirraçando. A polícia alerta que é necessário que as pessoas ajudem o combate ao coronavírus na região. Mas da forma como está acontecendo, essa queda nos números oficiais fica mais difícil. Infelizmente, o que a gente tem lutado muito, não só aqui em Altamira, mas em todo o estado, é para que as pessoas tenham a consciência. Nós sozinhos, aqui na rua, orientando, nós não vamos vencer sozinhos essa batalha. Então é necessário que todos ajudem, que o cidadão ali ajude denunciando, que aquele cidadão que é convidado, que tenha consciência, não passou ainda, nós estamos no processo. Altamira ainda está na bandeira vermelha. Então nós estamos na expectativa aí, daqui a alguns dias, de inaugurar o hospital de campanha, mas houve sim, como você bem falou, esse relaxamento por parte de muitas pessoas. E em vários lugares, inclusive Redenção, restaurantes começaram a funcionar. Carolina Ferraz, a mais nova contratada da Record TV, traz uma matéria especial para você que é dono de restaurante. Quer saber como funcionar, não abriu ainda, está com medo? Aqui vai orientações para você. O comércio, os restaurantes, os bares estão reabrindo as portas. Só nesse ramo de bares e restaurantes, nós temos 1,3 milhão de desempregados. Prevê-se que até o final de 2020, 40% dos bares e restaurantes estarão com as portas fechadas. Hoje, a gente vai conhecer um restaurante Aquilo e entender como eles estão fazendo para se adaptar a essa nova realidade. Vamos lá? Hoje, nós vamos conhecer a Nathalie e a sua família.
Como vai, Nathalie? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Conta pra gente, vocês estão operando com apenas 10% da capacidade de vocês? Sim. Hoje é o público que nós estamos tendo é apenas 10% da capacidade que nós tínhamos antes dessa quarentena. Vocês ficaram quantos dias com as portas fechadas? 3 meses. Diante dessa situação de 3 meses com as portas fechadas, vocês conseguiram manter todos os funcionários? Não, de forma alguma. Hoje vocês estão operando com que capacidade? Mais ou menos 50% da capacidade de funcionários que nós tínhamos antes. Quais são as medidas protocolares de segurança que vocês assumiram como medidas definitivas no restaurante? O cliente, antes de entrar aqui, higieniza os pés, higieniza as mãos, mede a temperatura, é entregue uma embalagem onde dentro tem uma luva. O cliente só pode manusear algo que tenha do restaurante vestindo essa luva. A mesa está com distanciamento permitido, né? Todas as mesas. Aquelas que a gente não conseguiu tirar, a gente sinalizou para que o cliente não possa sentar ali naquele local. E um álcool gel em cada mesa para que o cliente se sinta também mais seguro. E quais são as medidas de segurança que vocês estão tomando lá na cozinha? Vamos ver? Vamos, Você vamos mostra? sim. Vamos Mostra, conhecer, claro, gente? vamos lá. É aqui a cozinha? Essa aqui é a cozinha, exatamente a nossa cozinha. Fique à vontade. Vou conversar com as pessoas. Obrigada, Nathalie. Vai. Obrigada. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Tudo certo? E aí, gente, tudo bem? Tudo certo. Eu imagino que essa cozinha num dia normal fique cheia, né? Sim, sim. Quantas pessoas você tem normalmente trabalhando aqui? Tenho 12 pessoas. 3 pessoas na parte do quente, 3 pessoas na parte da salada e temos o restante ajudando. Questão de lavagem de prato, talheres. Hoje vocês estão quantos aqui na cozinha? Estamos só nós 3 por enquanto. Jorge e Nathalie são irmãos. Trabalhar com restaurantes é uma herança de família de quase 50 anos. Uma história que se repete em vários outros estabelecimentos da cidade. É totalmente um restaurante familiar. Somos em 4, minha mãe, eu, minha irmã e meu irmão, que está na batalha, né, para conseguir sobreviver diante de todo esse cenário que a gente se encontra. Os números são preocupantes. Imaginem a situação. Restaurantes, bares, comércios estão com as portas fechadas há 90 dias. Há 90 dias estão sem gerar lucros, porém continuam com gastos. Apesar de tomarem medidas restritivas para enfrentar a crise do Covid-19, a realidade é muito assustadora. 76% das empresas e dos negócios que tentaram linhas de crédito tiveram suas propostas recusadas. Ou seja, a situação é dramática, a situação é muito séria. Tão séria que este restaurante, que fica em outra parte da cidade, teve que batalhar para não fechar as portas e conseguiu, com muito esforço, graças a algumas medidas drásticas. E a grande mudança foi que eles não tocam mais o prato. Então o pessoal chega aqui, esse buffet está fechado. Foi trocado tanto essa parte de cima como essa parte que foi fechado. Então nenhuma comida fica exposta. E quando o cliente chega, o meu funcionário, a minha funcionária, que está daquele lado, ele pega o prato e você escolhe a sua comida. Você vai escolhendo e ela vai colocando. Senti uma segurança, isso que é importante, uma segurança muito grande. Eu comi à vontade e não pensei em nada além do que eu estava fazendo aqui, que é almoçar sossegado. Esse vai ser o novo normal dos restaurantes. É você servir melhor, trabalhar com menos pessoas e você tentar, com isso tudo, fechar uma conta no fim do mês. Jorge viu nos últimos dias tudo ser reduzido. Clientes, funcionários e os preparos que já não ocupam mais toda a área do buffet. A quantidade de proteínas, nós colocávamos 15 pratos, hoje estamos colocando no máximo 6. Era 130 quilos de salmão por dia. Jura? Chega todos os dias. E hoje? No máximo 5 quilos. Nós tínhamos uma quantidade de 20 caixas de folha, mais ou menos. Hoje é no máximo 2 caixas. Por exemplo, disso que está montado,
Qual vocês conseguem hoje, funcionando com as portas abertas? Tudo isso vai ser consumido ou ainda vai sobrar alimento? Acaba sobrando e tem que ir para o lixo. Acaba sobrando e tem que ir para o lixo. E acaba tendo um grande prejuízo. Neste outro restaurante, a principal medida para evitar o prejuízo foi mudar o foco. Tivemos uma tentativa de delivery, no caso, porém não deu certo. Como a gente estava com outros projetos em andamento, eu preferi parar com essa operação. Na verdade, a gente fechou 100% todas as operações, porque a gente depende exclusivamente do público corporativo, né? Então a gente perdeu 100% do faturamento. E olha como foi criativo. A cliente aprovou. Acho que dá para se sentir confortável. As mesas estão com certo distanciamento, tem essa divisão de acrílico, todos os talheres e guardanapos estão sendo embalados individualmente, eles encerraram o sistema de self-service. Então a gente sente que dá realmente para vir e comer aqui sem ter nenhum tipo de contato compartilhado que facilite a transmissão do vírus. Um dia de cada vez. É assim que essas pessoas enfrentam o retorno às atividades, cheias de dúvidas, angústias e um pouco de esperança também. Estamos esperando que melhore, que tudo volte ao normal. O que a gente espera, sim, é isso. Procuro acreditar que a gente tem que ter força, acreditar, fazer o melhor, não desistir. O começo é meio devagar, mas está melhorando dia a dia. Já coloca aqui na minha tela, porque eu estou falando de cozinha. E para quem é fã da Record TV aqui na Adonai, acompanhou que o Top Chef Brasil já está no ar, com muitas novidades, coisas boas. E olha só, sempre vale a pena reforçar. Todo o programa foi gravado antes da pandemia do novo coronavírus. Essa ideia emocionante. Acompanhe agora na tela do seu Cidade Alerta. O primeiro encontro dos participantes com o trio de jurados é no Mercado Municipal. O jogo vai começar para valer com o primeiro teste de fogo da temporada. As facas definem quem está na equipe azul ou laranja. Cada grupo tem que apresentar um menu completo. Mas no Top Chef, nada é tão simples assim. Vocês vão se revezar. Uma dupla de cada time vai ficar responsável pelas compras no Mercadão. Outra dupla vai começar a cozinhar. A terceira dupla vai pegar daí em diante e somente um chefe de cada time vai ser responsável pelo empratamento e a finalização dos pratos. Correria nas compras. Eu com o carrinho, 2 sacolas na mão, eu saí tropeçando em cima de velhinho, de todo mundo. Opa, com licença, aqui. Cacá, vamos! Tempo apertado na cozinha. Próximas duplas para a cozinha. Lembrando, o cronômetro não para. Tá. Aparentemente, os times ficam satisfeitos com o trabalho. 2, 1. Encerrado o primeiro teste de fogo do Top Chef. Hora de provar o talento e a criatividade dos competidores. A equipe azul começa com críticas ao belo tartar de camarão. A pitaia deu uma cor interessante, mas o sabor não faz jus à beleza. O ponto forte é a sobremesa, um trabalho em conjunto. Foi improvisado. Vocês são um timaço juntos. Legal. Achei que tá deliciosa a sobremesa, ela tá linda. A equipe laranja acerta no arroz de moqueca. Um camarão bem cozido, ponto perfeito, textura perfeita. Seu toque, você falou que você colocou essa goma de limão siciliana, dá uma diferença, dá uma... com coentro, para mim, gostei. Mas na sobremesa, a ousadia não dá certo. Eu achava desde o princípio que chocolate com tomate ia ficar ruim. Provei. Continuo com a mesma impressão. Não combina. Mas no conjunto, o time laranja se saiu melhor. Todo mundo que estava ali fez o melhor do que pôde. E foi isso que nos trouxe a vitória. A equipe azul tem que encarar o desafio de eliminação. Vocês vão ter que apresentar um prato autoral. A
vencedora da primeira temporada volta ao Top Chef como convidada. Eu diria, se arrisquem. Eu ganhei essa prova com um prato que é extremamente arriscado. 1h30 de muita garra e improviso. É mais uma entrada do que um principal, na sua concepção, ou não? Eu olhei a quantidade do povo, olhei pra cara dela, olhei pro povo, olhei pra ela. Falei, acho que é uma entrada, não tinha. Tudo parece perfeito, mas é dia de eliminação. Tempo esgotado. Ninguém mais pode encostar no seu prato. Os jurados avaliam cada trabalho. Espero que vocês tenham conseguido colocar a essência de vocês em cada prato. Entre tantos pratos de alto nível, a quirera com milho de Lucas se destacou. Parabéns! O polvo de Matheus e o dumpling de peixada de Maré ficam abaixo dos outros. E um deles não vai voltar a essa cozinha. Maré, você continua no Top Chef, pega suas facas. E arrasa. E pode ir pro lounge. Vai lá. E arrasa. Eu vou levar. Matheus é o primeiro eliminado, mas sai de cabeça erguida. Aprender com os erros, mais ainda do que tudo, e seguir em frente. Vida que segue. E enquanto todo mundo está assim, nessa vibe, nesse estilo de ajudar o próximo, existem brasileiros que estão sendo perseguidos em outros países, como é o caso de brasileiros cristãos que estão sendo perseguidos na Angola. Algo muito triste que você acompanha agora. Um movimento criminoso ataca uma igreja brasileira no exterior. Aqui ninguém mais entra. Ninguém mais entra. Malange está tomado. O grupo que invade a Universal em Angola é agressivo e demonstra ódio aos religiosos brasileiros. Ou-se a chave, tudo já está sobre as nossas mãos. Tá a chorar porque te tiraram de casa? Te tiraram da casa onde? No Brasil ou Angola? Vocês têm que aprender o seguinte: não brinca com o angolano. O angolano vai te meter no teu lugar. O homem que faz ameaças, conhecido como Chipenda, 7 meses atrás era um pastor da instituição brasileira e tinha um discurso bem diferente. A Igreja Universal é uma só, indestrutível, inabalável e invencível. Angolanos, brasileiros, somos unidos pelo amor de Deus. Há mais de 3 semanas, a Igreja Universal em Angola é alvo de uma série de ataques coordenados. Templos foram invadidos na capital Luanda e no interior. Estão tentando arrombar as portas. Pastores brasileiros foram expulsos de suas casas. Disse pra gente assim: vocês têm que ajeitar as coisas de vocês, vamos dar oportunidade de vocês ajeitar as coisas que eles vão embora. Agora, religiosos e seus familiares carregam no corpo as marcas da violência que já se arrasta há semanas. Foram nos empurrando, dando gritos, e veio um grupo muito grande para cima de todos nós. Éramos ali uns 5 ou 6 pastores oficiais da igreja, e todos nós fomos agredidos com socos, com chutes. Por trás dos ataques direcionados a pastores e bispos brasileiros estão ex-integrantes angolanos da Universal. Eles alegam terem sofrido discriminação na igreja, mas documentos indicam que o grupo invasor age motivado pelo sentimento de vingança. Todos foram afastados da instituição depois de serem flagrados ou terem confessado a participação em atos imorais e até criminosos. Essa é uma queixa-crime apresentada pelos advogados da Universal contra um dos ex-pastores angolanos meses antes dele participar das invasões. O documento relata como o acusado agia para desviar sistematicamente doações de fiéis em dólares ou em altas quantias de kwanzas, a moeda angolana. Essa outra ata registra como um dos revoltosos protagonizou um episódio de envolvimento com uma jovem. O documento descreve que o ex-pastor levou a moça para jantar e depois manteve relações sexuais com ela.
Diante dos ataques contra a Universal, fiéis passaram a se organizar para proteger templos e propriedades. Em alguns casos, eles formaram cordões humanos a fim de impedir novas invasões. O grupo angolano reagiu com ameaça aos fiéis. Atenção, obreiros, não te metas em confusão. A polícia não está de brincadeira. E você está vendo aí os factos. Então não te metas em brincadeira. O que chama a atenção é a falta de ação das autoridades angolanas para proteger os cidadãos brasileiros e a propriedade privada. Nada foi feito para coibir as invasões e a situação se agravou quando policiais passaram a participar dos atos de perseguição contra a Universal. Câmeras de segurança e de celulares registram quando homens do SIC, Serviço de Investigação Criminal de Angola, chegam em um comboio a um condomínio onde vivem pastores na capital Luanda. Nessas imagens, outro grupo se aproxima e entra a pé. Eles ameaçam. Se a minha cara aparecer no teu vídeo, não tem problema. Desde que eles começaram a invadir os nossos templos, saquear os nossos templos, não houve uma pronta reação por parte da polícia. Em um outro ataque contra pastores brasileiros, um cinegrafista da Record África foi detido pela polícia. O cameraman foi levado no carro da polícia com o material todo para a esquadra. Só fomos libertados agora, depois da polícia constatar que não tínhamos feito imagens da polícia. Durante a semana, mais uma operação policial contra os brasileiros levou cerca de 80 homens da SIC a igrejas e escritórios da Universal. Muito constrangedor. E, inclusive, eles vieram das 7 da manhã, ficaram aqui aproximadamente 10 horas. A perseguição também aconteceu nas casas de religiosos em um condomínio particular. Computadores, documentos e bens pessoais foram apreendidos. Segundo os advogados da Universal, a ação da polícia não tem respaldo na lei e desrespeita a Constituição da República Angolana. O bispo Tonival de Jesus passou cerca de 8 horas preso apenas por gravar a movimentação com o celular. Eu passei filmando e, de repente, eu me deparo com uma viatura da polícia e pediu que eu parasse o carro e tomou meu celular. De repente, ele disse: você está detido, porque você estava gravando e não pode gravar. Essas atitudes não representam os angolanos. O angolano não é xenofóbico. O angolano é hospitaleiro. É pessoas mal intencionadas, pela ganância do poder, que tiveram esse tipo de comportamento e, como angolano, me sinto envergonhado. Nas redes sociais cresce o discurso de ódio contra os brasileiros. O bispo líder da Igreja Universal em Angola, Norilton Gonçalves, faz um relato sobre a situação atual. Nós tememos inclusive pela nossa própria vida, uma vez que os autores das invasões foram violentos nos lugares invadidos. Eles chegaram determinados a tomar. Tomar significa usurpar. Significa retirar de alguém o que não é seu, portanto, um crime. Especialistas acreditam que as demonstrações de xenofobia, de perseguição e violência podem abalar as relações entre Brasil e Angola e até desestimular tanto investimentos quanto o turismo no país africano. Angola tem uma imagem de um lugar muito perigoso ainda. E de 140 destinos no mundo, ela ocupa a posição 134, ou seja, ela está lá na lanterninha por conta de uma imagem de violência. O Brasil é um forte parceiro no fornecimento de tecnologia, infraestrutura e mão de obra para o desenvolvimento angolano. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a falta de segurança jurídica atrapalha muito a manutenção desses investimentos. Qualquer grupo que vá fazer investimento num país, ele vai ver a questão da competitividade daquele país, o sistema tributário, a burocracia, o mercado e tudo. Mas, acima de tudo,
a segurança jurídica. Ninguém investe num país que não tenha segurança jurídica. Ninguém investe num país com risco de perder o seu investimento. País que não dá segurança jurídica não tem investimento. A Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal se movimenta para formar uma comitiva e ir até Angola, pressionar o governo local a dar um fim na perseguição religiosa contra brasileiros. Eu alertei o Itamaraty ontem, nós não podemos compactuar jamais que brasileiros sejam ameaçados num país irmão e que isso possa comprometer as relações não só institucionais dos países, como também as relações comerciais. Ficamos chocados com essa notícia. São brasileiros que atuam no campo da espiritualidade cristã como membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos, de uma forma bastante intensa, repudiar essa ação promovida contra esses brasileiros. Muitos políticos reagiram à situação em Angola. Nós vamos protocolar um pedido urgente para que o governo de Angola possa tomar providências e vamos também solicitar para que uma comissão brasileira do Congresso possa ir a Angola. Não é possível que haja perseguição a brasileiros de maneira injusta em país estrangeiro, ainda mais em razão da liberdade religiosa, que deve imperar em todos os países. Como senador, tenho acompanhado os ataques aos templos da Universal em Angola e o que esperamos é que o país africano haja com rapidez, faça restabelecer a lei e esclareça ao mundo a verdade. Eu sou contra a intolerância e nesse momento de pandemia, que as famílias se apegam à fé para superar essas dificuldades, eu estou me somando, estou junto com o nosso governo brasileiro, com senadores e deputados para proteger as famílias de pastores que estão hoje servindo a igreja em Angola. A Convenção de Genebra, no seu artigo 15, deixa bem claro que há que se dar garantias, seguranças para o funcionamento completo dessas ações religiosas de evangelização. O governo brasileiro deve tomar as providências imediatas, agir para não permitir que isso continue acontecendo. Quando nacionais nossos são humilhados, ofendidos e agredidos como estão sendo em Angola, o governo do Brasil não pode ficar inerte, não pode ficar calado, não pode deixar de tomar uma satisfação à altura com as autoridades do governo daquele país. Em nota, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, repudiou os ataques. Para o ministro, é preocupante o nacionalismo exacerbado e é preciso prevalecer a compreensão, tolerância e a liberdade em sentido maior. O vice-presidente da Câmara dos Deputados também falou sobre os ataques. Eu tenho acompanhado isso diretamente junto com o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. Conversei algumas vezes com o ministro Ernesto Araújo, tenho conversado com o embaixador do Brasil em Angola e com o embaixador de Angola aqui no Brasil, para externar a preocupação, não só a minha preocupação como deputado federal, mas a preocupação do parlamento brasileiro e seguramente do governo brasileiro com essas agressões e com estas invasões. É necessário que o governo de Angola, que as autoridades angolanas façam justiça, não proteger aqueles que estão agindo de forma criminosa. O governo brasileiro acompanha os ataques em Angola com preocupação. O presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente angolano, João Manuel Lourenço, pedindo maior proteção aos pastores e bispos da Igreja Universal. Ele também fez um apelo para que as propriedades da instituição sejam restituídas. O chanceler Ernesto Araújo falou sobre os esforços do Itamaraty para solucionar a crise. Eu pessoalmente falei 2 vezes com o chanceler de Angola para pedir que houvesse uma atenção especial das forças de segurança de Angola, para que não houvesse mais essas agressões, violências aí contra membros da igreja e contra a propriedade da igreja. Mas agora, recentemente, houve
uma série de mandatos de busca e apreensão aí contra propriedade da igreja. Então nós voltamos a nos preocupar, quer dizer, durante esse tempo todo aqui de Brasília, e o nosso embaixador lá em Angola, em Luanda, tem atuado para, claro, tudo dentro da justiça angolana e dentro das normas angolanas, mas para que sejam respeitados os direitos da Igreja Universal em Angola e dos seus pastores. O ministro da Justiça, André Mendonça, também fez uma declaração sobre a crise. O governo brasileiro tem atuado e é imprescindível que as autoridades angolanas garantam a integridade física, a vida e o patrimônio dos brasileiros e da própria Igreja Universal em Angola. Se não houver uma resposta dos angolanos, este professor, especialista em relações internacionais, acredita que o governo brasileiro pode adotar medidas mais drásticas. Na medida em que cidadãos brasileiros estão correndo perigo, já foram alvo de ações violentas, que, por exemplo, chegaríamos a uma situação extrema do presidente em exercício do nosso país chamar o nosso embaixador, o que significa no protocolo diplomático, né, um abalo nas relações diplomáticas. Nos preocupam os fatos que acontecem em Angola com brasileiros que, sendo perseguidos, especialmente em função da religião, são muito preocupantes. E por isso que o Itamaraty e o Senado, eu vejo, já se mobilizam e devem acompanhar, junto às autoridades angolanas, demandando que haja respeito, né, e tolerância e respeito com os brasileiros que lá estão. O Brasil e Angola são países que têm relações históricas, relações que nos aproximam, e nesse momento não é possível romper essas relações colocando em risco a vida de brasileiros que estão trabalhando nesse país. A Igreja Universal faz um trabalho religioso extremamente importante, tanto aqui no Brasil como em Angola. Daí porque a nossa expectativa é que haja uma solução respeitando as leis e as normas e, acima de tudo, preservando a vida dessas pessoas. É inaceitável que um país que sempre foi tratado por nós como um país irmão tenha a este grau de violência, de agressão, por estarem ali alguém praticando o seu credo e cada vez mais trazendo a paz e o conforto para as pessoas. O governo brasileiro não pode deixar com que isso progrida. Já são 3 semanas que está ocorrendo sem ter nenhuma posição do governo angolano em respeito e segurança aos nossos conterrâneos lá em Angola. A Igreja Universal do Reino de Deus está presente em 127 países nos 5 continentes. Em Angola, desde 1992, é responsável por trabalhos e ações sociais junto às comunidades carentes. A violência do grupo invasor e a omissão das autoridades angolanas agora se transformam em um enorme obstáculo para o trabalho assistencial no país. Isso é violência! Isso é violência! Pessoas estão sofrendo fora do Brasil, porém dentro dele também há sofrimento. Veja a realidade dos moradores das favelas do Brasil. Aqui é muito sujo, falta de higiene. E tem muita gente que não tem de onde tirar para trabalhar, para comprar um sabonete. Falta água aqui também, não é? Falta bastante. Eu não sabia que dentro que não pode. Com medo, mas tem que viver. Casas humildes, lixo e água suja. Como enfrentar o novo coronavírus nessas condições? Sem higiene e limpeza. Esse tem sido o desafio de mais de 2 milhões de moradores que vivem em comunidades carentes no Rio de Janeiro. Estamos na Cidade de Deus, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. O primeiro caso confirmado da Covid-19 dentro de uma comunidade aconteceu aqui. E a notícia caiu como uma bomba para os moradores. Essa pracinha, por exemplo, ficava lotada de crianças. Hoje está completamente vazia. Foi um balde de água fria na cabeça da gente, né? Esse é o seu Antônio, de 64 anos.
Ele vive com a família nessa casa de um único cômodo. Vive eu, meus filhos, meus 4 filhos pequenos e moro com as minhas irmãs. O idoso depende de doações para quase tudo. A gente pede os amigos e quando não tem é só na água e sabão mesmo. Nossa produção percorreu a localidade conhecida como Brejo, a mais pobre dentro da Cidade de Deus. E encontrou a Deise, mãe de 6 crianças. O meu maior medo é de riscar a vida dos meus filhos, porque no momento essa doença não está para brincadeira. Tayane vive num barraco vizinho com a família e o espaço é pequeno. Água tratada também não há por aqui. A água aqui é assim, uma hora ela tá clara, uma hora ela tá meio escura, meio turva. Nós pegamos água aqui do lado de fora, porque não tá caindo dentro de casa. Se cai, cai assim, ó, meio amarelada. Todo mundo ali é grupo de risco, entendeu? Porque problema de saúde todos têm. Então, assim, cardiopatas, problema asmático, bronquite. As crianças vivem com alergia, vivem com o nariz escorrendo. O lugar é muito úmido, né? Ele é à beira de um brejo, realmente. Esse infectologista explica que em condições precárias, a propagação do vírus pode ser ainda mais rápida. Locais onde você tem comprometimento do fornecimento de água, esgoto e a proximidade muito grande das pessoas torna esse ambiente propício para a propagação de várias doenças, dentre elas esse novo coronavírus. Apesar das dificuldades, as comunidades dão exemplos de união e solidariedade. A principal preocupação é com a higiene pessoal e das casas. Por isso, esse grupo se reuniu e decidiu pedir doações pela Cidade de Deus. São todos moradores aqui da comunidade. Eles vão para as ruas e recolhem com quem tem alguma coisa sobrando. Às vezes, um sabonete, um produto de limpeza. Cada item faz diferença. E depois, eles distribuem para quem mais precisa. O meu pouco que eu posso dividir, com certeza vai ser muito para o meu vizinho do lado. A distribuição é feita nas regiões mais carentes. Sabe, a Deise já recebeu bastante coisa. Aí chegou cloro, sabão em pó, sabão em pedra, sabonete. Hoje não é propaganda. Há quem divida também algo fundamental na luta contra essa pandemia: informação. Para se prevenir, lavar bem as mãos com sabonete funciona. E com álcool gel, mais ainda. Nesse vídeo, uma bicicleta com um alto-falante improvisado alerta para os riscos da contaminação pelo coronavírus. Panfletos também são distribuídos com orientações para os moradores. Você tem dúvidas? É só ligar para o Disque Saúde. A recomendação mais difícil de seguir é o isolamento domiciliar. Na minha casa moro eu e os meus 2 filhos. Um tem 11 e a menina tem 6. Eu, por segurança, eu deixei os 2 na minha mãe. Eu só tenho acesso com eles da porta quando eu vou entregar alimento ou material escolar e volto. Lavar as mãos e usar álcool em gel é outra recomendação. Parece simples, mas nem todos conseguem. As pessoas que não estão conseguindo nada, não tem trabalho, não tem o que comer, não tem o que limpar uma casa. O que a gente pensa mais nessa hora é isso. São nessas pessoas. E a campanha contra o coronavírus ganha força. No Complexo do Alemão, as ruas estão quase desertas e o carro de som alerta para o perigo da doença. Atenção, Complexo do Alemão. Atendendo a determinação do Ministério da Saúde, pedimos aos moradores que evitem aglomerações. A Rocinha é a maior favela do país. Tem mais de 100 mil moradores. Mas agora, pouca gente circula pelas ruas. No comércio, só funciona o essencial. 95% do comércio da Rocinha fechado. Mais de 3 mil kits de higiene e limpeza já foram distribuídos por voluntários. Mas muitas torneiras por aqui
estão secas. Tá faltando água. E agora nessa luta com o coronavírus, como é que faz? Muitas pessoas, muitas partes da Rocinha ainda não tem. Cai com umas áreas e outras não. Tipo assim, é muito mal distribuída. Dá pra você manter a higiene com essa água precária? O essencial, lavar roupa só quando cai água. A gente mantém pra fazer comida e lavar as mãos. A SEDAI, empresa responsável pelo fornecimento de água no Rio de Janeiro, informou que já enviou caminhões-pipa para a região onde falta água na comunidade Cidade de Deus. Quanto à falta da água na Rocinha, a empresa também informou que já enviou equipes para restabelecer o abastecimento. Numa das maiores favelas de São Paulo, moradores também se organizam para combater a pandemia. Cerca de 100 mil pessoas vivem em Paraisópolis. Paulo, 44 anos, foi criado na comunidade. Ele diz que a falta d'água por aqui já é rotina. A gente tem esses baldes, aquele tambor, isso aqui, ó, a gente enche durante a noite. Mas isso tem que ser cedo, porque se der 7 horas, como várias pessoas que usam água, então aqui já não sobe. Como que você vai cuidar de um monte de pessoa dessas sem água? E com as medidas de isolamento social, ele agora está sem trabalhar. Sobre esse negócio desse vírus aí, prejudicou muita gente, que eu não sei o que fazer mais. Minha família praticamente estamos passando necessidade, não sabemos o que fazer. Não adianta ter um planejamento, uma estratégia de combater o coronavírus, se não entender exatamente como que é o dia a dia, como que é a rotina, como se comunica dentro de uma comunidade. Como é que a gente pode pensar e ver na televisão uma comunicação em que as pessoas têm que lavar as mãos de tempos em tempos se tocar em alguma coisa? Não tem água. Como é que a gente vai falar que tem que usar álcool gel se a gente olha para a prateleira e é impossível comprar, se você tem que optar se você compra álcool gel ou se você compra um quilo de arroz e de feijão? A Igreja Universal também intensificou o trabalho do programa Unisocial para ajudar famílias que perderam a renda com a quarentena. Mais de 30 toneladas de alimentos foram distribuídas na periferia de São Paulo. Essas imagens, feitas por uma líder comunitária, mostram a distribuição de quentinhas e material de limpeza. E por que a gente optou pela marmita, tia? Porque daqui a pouco a pessoa não tem o dinheiro do gás. E aí? O voluntário oferece assistência a uma moradora com resultado positivo para o coronavírus. A senhora dentro de casa está precisando de alguma coisa, alimento, essas coisas? Por enquanto tem. A idosa foi contaminada pela patroa. E aí, quando ela voltou de viagem, a gente só Essa moradora está de quarentena. Minha casa tem 2 quartos e uma sala. E são 11 pessoas que moram dentro da minha casa. São 5 filhos, 2 netos, uma nora e meu cunhado. Outras famílias vivem o mesmo drama. Tem 8 pessoas, 3 adultos e o resto é criança. Aí eu tô falando pros meninos assim, se for na rua, chega, lavar a mão e passar, entendeu? Fazer o máximo de não ir pra rua, mas não tem como você não sair pelo menos na viela. Essa idosa com suspeita da doença é removida por socorristas. Lideranças comunitárias discutem a possibilidade de, com a ajuda de doações, alugar mansões no Morumbi, bairro nobre da capital paulista, que fica bem ao lado de Paraisópolis. A ideia é conseguir isolar as pessoas infectadas para o vírus não se espalhar na comunidade. Ficamos alguns espaços, estamos buscando alguns parceiros que possam pagar esse custo do aluguel. Então nós estamos organizando essa estrutura para acolher tanto os idosos quanto as pessoas doentes ou pessoas saudáveis que queiram ficar em quarentena de verdade. Aqui, voluntários também orientam os moradores. Proteja seus familiares. O abraço hoje é de coração. Não é com os braços nem com a mão mais. Hoje é de coração. Então vamos trabalhar para que tudo melhore para nós aqui na comunidade. Essa é a triste realidade de diversas pessoas, mas com fé em Deus nós vamos vencer. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima, se assim Ele nos permitir.
Brasil.